geral, é a teoria da relatividade do Einstein, né? Que diz para nós o quê, né? Que o espaço não está separado do tempo. Tá. É só isso. E essa é a grande questão, né? O que o Einstein traz para a gente, ele diz assim, o espaço está relativo ao tempo. E o Tá. tempo está relativo ao espaço. Por isso, a teoria da relatividade. Um está relacionado ao outro. Tá. A quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, nós sabemos que ela existe, mas nós não andamos nem para trás, né, e nem para frente. Nós estamos no presente. A No quarta momento dimensão. presente. Ah, tá. Ela é passado, fixa. presente e futuro. Isso. Nós temos o passado como nossa memória. Tá. Tá certo? E nós podemos pensar no futuro. Mas, de fato, né, na dimensão temporal, nós vivemos no instante presente. Para nós, eu não consigo me movimentar para uma hora a mais. Então. Ela virá, mas quando ela vier, ela já é o presente. Então, mas tem muita gente que vive numa outra dimensão. Ou vive de passado ou vive de futuro. Isso. Não é? Aí esse filme já começa a ser interessante porque ele força a gente a pensar nisso. E nós, como psicanalistas, precisamos pensar nisso. Sim. Será que a pessoa está fora do tempo dela? Não, o filme parece que fala da viagem no tempo. Mas não fala. Ninguém ali viaja no tempo. Não, Todos eles viajam estão... no buraco negro. Não, então, mesmo viajando pelo buraco negro, mesmo estando perto do buraco negro, na hora que eles caem naquele planeta, né, ela diz assim, aqui o tempo passa muito devagar. A velocidade é completamente diferente da velocidade, por exemplo, do tempo que passa na Terra. Quando eles caíram na água... Aquele planeta da água, que no fim enche de água o motor, eles não conseguem sair, vem a onda. Veja, ele perde tempo ali. Tanto que quando ele volta para encontrar com o cara que ficou na estação, o cara estava velho. Passou 23 anos. 23 anos. Porque ele estava mais distante do buraco negro. Ele estava num outro sistema de gravidade. Então, ninguém ali se movimenta no tempo. O que acontece eles estão em lugares diferentes do espaço, onde o tempo se comporta de forma diferente. Mais rápido ou mais lento, dependendo do nível de distorção do espaço. É aí que o bicho pega, porque o buraco negro, ele forma uma espécie de um buraco no espaço. Então ele engole, vamos dizer assim, luz, ele engole tudo que tiver por perto. Inclusive, o tempo ali passa mais devagar. Então não é uma viagem no tempo, dá a impressão que está viajando no tempo, mas eles estão viajando no espaço e distorcendo o tempo. Então não é exatamente a teoria da relatividade, ela está por trás do papel ali, mas ela não tá prometendo que você vai para frente ou para trás no tempo. De fato, você consegue fazer com que ele fique mais rápido ou mais lento. Tá? Não é muito fácil compreender isso. E isso nos interessa na psicanálise porque é exatamente como nós trabalhamos com as pessoas. Eu não consigo fazer, na sessão, fazer com que o tempo se modifique. Tá certo? Eu não tenho essa capacidade. Mas eu consigo fazer com que, no tempo atual, a pessoa viaje para o passado dela, resgate, por exemplo, memórias do passado, e até faça projeções para o futuro. Mas não viva isso, né? Não, sem sair do tempo atual. Então, é exatamente... Conseguindo viver com o que ela tem no presente. Isso, exatamente. Porque as pessoas podem até relembrar o passado, mas assim, querem voltar aquilo, né? Isso. De alguma forma, continuam vivendo aquela experiência, ou ruim ou boa, mas continuam presos, né? Na verdade. Continuam presos. Presos a este tempo. Isso. O tempo continua... Em que tempo nós vivemos? No tempo presente. Né?
No entanto, eu tenho essa capacidade de resgatar o passado e até projetar o futuro, sem sair do lugar. Então, nós fazemos com que a pessoa viaje no tempo, mas sem ela sair do lugar. Qual é o efeito que isso dá? O que é que aparece no filme como um efeito? Como assim? Como é que Efeito mexe pra com a quem? Pro cabeça das pessoas? personagem? Isso, por exemplo, para o personagem principal lá, que é o viajante, O Cooper. o Cooper. Cooper. Isso. Que efeito? É. Que ele tá... Que, na verdade, sim, ele tem um objetivo, né? Pelo que eu entendi, ele tem um objetivo de salvar o mundo, vai, entre aspas, né? Certo? É esse mesmo. Arrumar um lugar para as Um pessoas... outro planeta para poder levar a humanidade. para que as pessoas sobrevivam. Isso. E dá uma sensação de culpa, né? Dele fazer isso e abandonar o presente dele, né? A família, tudo. Tanto é que quando ele volta e vê as gravações, né? Que passaram, o sogro dele, né? O Donald. O sogro morre. O sogro morreu, a filha cresceu, ele teve neto, né? O filho teve Nasceu casou, um filho, inclusive morreu também, né? A mulher morreu, então aconteceu muita coisa, né? E ele chora. E depois de um tempo a Murphy, a filha, fala com ele. Isso. E aí eu parei onde ela estava conversando com o cientista, com o pai da doutora Brandt. Porque ela está lá no laboratório, né? Isso. O velho ainda está lá. Ele está num outro tempo. Ele não viajou no tempo, mas ele está num outro tempo, né? E a sensação que ele tem é que ele está perdendo tempo. Não, e inclusive ele é impedido, né? Porque ele recebe informação, mas ele não consegue transmitir. Ele não transmite, é unidirecional, né? Pouca informação passa de volta a informação. Então, a sensação dele, e essa é uma das sensações de culpa que a gente carrega o tempo todo. Sempre nós temos a impressão de que nós estamos perdendo tempo. Deixamos de fazer alguma coisa, gostaríamos de ter feito outras coisas, gostaríamos de ter, né, estado mais com pessoa X, com a pessoa Y, né, e ficamos projetando para o futuro coisas que a gente gostaria de fazer. Uma das... E deixa de viver o que tem ali. E esse é o ponto. Na psicanálise, quando você percebe que uma pessoa está muito presa no passado ou ela está muito ansiosa pelo futuro, né, a ansiedade, a angústia que vem sobre o futuro, ela está fora do tempo presente. Ela não está vivendo, ela está sofrendo. Sim. Tá certo? Ele entra num sofrimento muito grande. Tá certo? Porque ele acha o tempo todo que ele está perdendo alguma coisa. De fato, ele está realmente perdendo alguma coisa? Não. E a gente diz assim, eu me senti pleno, né? Me senti colocado no tempo. Sim. Né? O tal do Christopher Nolan, né? Que é o cara que faz esses filmes, fez a Origem e esse daí. E ele diz isso, ele fala assim, como as pessoas não estão presentes nas suas próprias experiências. Né? Ele faz questão, né? Estava vendo um documentário sobre a produção desse filme, que é uma das coisas que eu faço para poder conhecer um pouco mais, né? Ele fez questão de compor as músicas, a trilha sonora do filme, antes mesmo de escrever o roteiro. Porque que ele disse? Enquanto ele escrevia o roteiro e ele montava a produção do filme, ele ouvia a trilha sonora o tempo todo. Isso ia dando conteúdo para ele, inspiração, né? Para ele. Isso, porque ele diz assim, um dos truques, e esse é um truque interessante, né? É você usar a música para estar no momento presente.
Porque você grava, né? Cheiro, música. Cheiros, música, sensações e coisas, elas te colocam no momento presente. Verdade. Então, ele compõe, ele diz assim, esse filme trata exatamente desta questão, né? Ele falou assim, todo mundo vai achar que o filme é sobre a viagem no tempo. E ninguém viaja no tempo. Né? Ele fala, é meio confuso, mas na verdade está todo mundo no seu tempo. Uhum. É que os tempos estão em movimento diferente. Mas cada um está no seu tempo. E ele falou assim, então eu procurei estar 100% no meu tempo, então ele falou assim, a música é uma música que coloca você. E a trilha sonora é muito interessante, quando eles estão no planeta lá, que fica o relógio, né? Uhum. Até que você fala assim, não, o cara fez isso de propósito para gerar uma tensão, né? Também, mas para te colocar exatamente naquele momento. Você tá lá junto com os caras na nave, naquele lugar. E o pingo de água também, quando eles desceram no planeta de água, que No ficava planeta de água. plique, né? Pingando. O filme todo, né? A trilha sonora é temporal. Ela tem essas tempestades. Então ele diz assim: esse é o momento onde talvez a gente tenha que deixar o planeta. Aí eles começam a montar a possibilidade, né? Isso. De morar em outros planetas. De morar em outros planetas, isso. O acidente que ele tem com a nave dele lá, que é meio um avião, meio uma nave, né? Logo no começo do filme, ele é o piloto, né, da NASA, e ele se acidenta. E ele se acidenta por quê? Porque já haviam anomalias gravitacionais. Esse filme fala muito da gravidade também, né? E, inclusive, a comunicação entre as dimensões é possível através da gravidade. Isso é outra teoria e outra hipótese, né? As ondas gravitacionais foram também previsões de Einstein, só que nunca tinha sido provado, e recentemente foi provado que elas existem. Explode uma estrela muito grande, não sei aonde lá no universo, e aquilo distorce a explosão, faz que nem uma onda, como se fosse na água. E essa onda vai viajando no tempo. Vai reverberando. Vai reverberando e ela chega, e a gente hoje tem um aparelho, né, que usa 2 lasers equilibrados, que se vier a onda, há distorção desse laser, e eles já detectaram. Então ele também usa essa teoria dizendo assim, né, seres, que aí ele diz assim, eles, é outra encrenca do filme, eles, quem são eles? Eles estão se comunicando, né? Eles abriram o buraco de minhoca. Gente, que negócio é esse de buraco de minhoca? Para mim é um buraco negro ali. Não, então, tem 2 buracos. O buraco negro, esse de fato existe. O buraco negro já está sendo já ouvi falar. Exatamente. Esse existe, foi a previsão também do Einstein, mas ainda era uma previsão, quer dizer, não comprovada. E depois o Stephen Hawking, né, que era aquele que ficava na cadeira de roda, lembra? Falecido também, que é o Einstein 2, né? A sequência do Einstein é o Stephen Hawking. Ele diz assim, ele descreve o fenômeno e como é que isso poderia acontecer, essa distorção do tempo, né? Ele é muito mais específico. E hoje já se observam esses objetos. Não dá para ver o buraco negro porque ele é negro. Mas como ele tem uma gravidade muito grande, ele atrai todos os planetas e estrelas que estão em volta. E elas começam a girar em torno dele. Então, com os telescópios, o que eles conseguem observar hoje? Esses planetas, essas estrelas que ficam girando. Então, eles sabem que ali tem um buraco negro. Vocês já viram como é a Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia? Ela parece uma rosca, né? Gigante. Assim, né? Por quê? Porque lá no meio Por que tudo fica girando em torno desse centro? Porque lá no centro tem um buraco negro gigantesco, que atrai toda essa massa que fica girando em torno desse buraco negro. Altíssima velocidade, né? A gente acha que a Terra está só girando em torno do Sol, né? Não é verdade, a Terra está girando em torno do Sol e ela está se movimentando em torno desse buraco negro.
Uma velocidade altíssima. A gente Mas acha a gente que pode cair no buraco negro? Não, porque a nossa distância é uma distância muito grande. Mas quem está lá perto acaba sendo atraído e vai acabar caindo lá dentro. Engolido, né? E engolido. Que ele fala uma hora do filme, ele fala que é o Gargantua, né? Gargantua. O cara, é o buraco negro. Ele fala, não tem como. Se você entrar ali, você não sai mais. Aí, spoiler do final do filme, ele acaba entrando. Uma força magnética. É mais do que magnética, mas é semelhante a um ímã, a uma coisa. Mas imagine um ímã poderosíssimo que, inclusive, nem a própria luz consegue escapar. Esse é o buraco negro. O buraco de minhoca é uma outra história. Ele explica lá, não sei se chegou a ver essa cena. Do papel. Papel e diminuir a distância. Isso. Então, dei aquele exemplo de viajar do Rio para São Paulo. Lembra? 500 quilômetros de distância. Se eu tenho um carro de 100 quilômetros por hora, 5 horas. Se eu tiver um carro que anda a 200 por hora... 2 horas e meia. 2 horas. Se eu tiver um carro que anda a 500 milhões de quilômetros por hora, eu posso encostar o Rio em São Paulo. E estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então é a velocidade que vai... Velocidade altíssima, ela dobra o espaço. O espaço seria uma folha de papel assim, então ela faz uma dobra. E abre um buraco para que eu passe de um espaço para o outro. Do Rio para São Paulo, sem percorrer a distância. Eles conseguiram, de alguma maneira, no futuro da humanidade, desenvolvendo tecnologicamente, essa é outra hipótese, os saltos tecnológicos que nós estamos conseguindo dar, pode ser que no futuro a gente domine uma tecnologia de construir buracos de minhoca. É outra hipótese do filme, que permite com que eu viaje de forma para outras galáxias ou para outras estrelas. Veja, um sistema parecido com o nosso aqui, que é o sistema solar, o Sol com a Terra, com os outros planetas, a estrela mais próxima que está de nós está a quase 10 mil anos-luz, quer dizer, uma distância viajando a uma velocidade da luz, 10 mil anos. Imagine a distância, impossível. Mesmo com a máquina mais rápida do mundo, eu preciso fazer algum sistema de atravessar o espaço sem percorrê-lo. Então vamos falar da psicanálise. Nós trabalhamos com buraco de minhoca. Tá certo? Eu percorro o tempo da sua vida sem precisar voltar ou ir para o futuro. Tá certo? Sim. Na nossa mente, nós fazemos essa viagem constantemente. Tanto para frente quanto para trás. Nós nos movimentamos. Como nós não estamos restritos ao espaço físico, para reviver uma experiência da minha infância, eu não preciso fisicamente me deslocar para a minha infância para viver essa experiência. É como se eu pegasse um buraco de minhoca e fosse lá. Claro que não é exatamente a mesma experiência. É algo que ficou de memória e sensações daquela experiência. Tá certo? Mas nós viajamos no tempo sem nos deslocarmos nem no espaço e nem no tempo. E conseguimos efeitos muito interessantes de, inclusive, pegar experiências que se passaram no passado e dar outros destinos. Veja, se houve uma experiência traumática no passado, raios, né? Raios. Relâmpago, trovão. Relâmpago, raio, né? Coisas que muita gente tem muito trauma disso. Começa a chover, a relampear, a pessoa se enfia embaixo da cama, né? A minha avó botava pano no espelho. Panos nos espelhos, sim. Não pode tomar banho, não pode aqui, não podia um monte de coisa. Desliga a televisão. Desliga a televisão, tira tudo da tomada. Minha mãe faz isso até hoje.
se houve um trauma lá e a pessoa ficou com um caminho determinado que faz com que ela sofra hoje, suponha que, além dessa atitude de tirar as tomadas e se proteger dos raios, isso vai se multiplicando para outras experiências. Então, o trauma do raio não fica só no raio. Uhum. Tá certo? Ele foi criado por uma experiência porque, né, alguém morreu muito próximo de mim, atingido por um raio. Eu fiquei traumatizado. Esta experiência do raio, ela começa a criar ramificações para outras tantas coisas. E a pessoa se torna, por exemplo, uma pessoa fóbica. Ah, sim. Essa é a experiência do raio. É. Ela começa a desenvolver um medo descontrolado sobre N situações, que ela não sabe por quê. Sim. Se eu conseguir voltar lá naquela experiência do raio e dar talvez um outro caminho para isso, pode ser que eu tire essa fobia da pessoa. Ela vai perder o medo de raio? Talvez não. Mas ela talvez não expanda esse medo do raio para outros tantos medos. Pode controlar o medo, né? E aprender a controlar o medo. Aprender a controlar. Também. Isso. Conta, como é que foi essa experiência do raio? Percebe que a gente entrou num buraco de minhoca na cabeça da pessoa e foi lá para o passado? Sem sair do lugar. Eu consegui percorrer espaço e tempo sem sair do lugar. A pessoa falando, ela vai falando, como é que foi, o que é que você sentiu, o que é que aconteceu. E ela vai construindo, porque na fala nós não só resgatamos informações, mas criamos informações novas. Criamos novas cadeias associativas. E a gente tem um pouco da sensação da atualidade, como se nós estivéssemos lá, igual você vai falar medo de alguma coisa, você ainda sente o que você sentia. Menos, porque você já é adulta, se for caso de criança, né? Não é tão grande. Não, exatamente. Você ficou muito assustado lá naquele momento. Isso. Porque tinha muita coisa que você não compreendia, e hoje, né, com a sua compreensão, né, que novos caminhos podem ser. Exatamente. Né? Onde é que eu posso viajar no tempo e no espaço de uma forma onde eu consiga reconstruir essas experiências e dar novos caminhos? Aparentemente, no filme, isso já aconteceu. Tudo que está acontecendo ali, o final, mas o final é igual ao começo. Eu fiquei em dúvida. A cena dele com a Murphy, né, que é a filha, no quarto. Isso. Ele fala, isso é uma anomalia gravitacional. Tá vindo coordenadas. O que acontece no fim do filme? A mesma coisa. Ao mesmo tempo. Fiquei bem em dúvida. É a mesma. Ele volta? Ele volta no passado? Ele volta, mas ele não volta. Porque ele não viaja no tempo. Ela lembra? Não, é ele quem tem uma outra visão da experiência dele mesmo. Daquele dia, é como se ele estivesse se assistindo. Isso. É psicanálise pura. Gente, que legal. É muito legal. Ele entra numa coisa que chama-se Tesseract. Tesseract é uma hipótese, né, de um túnel do tempo onde você tem fatias que são todas as suas experiências. Então ele consegue... Aí vai, tipo, relembrando. Isso. Psicanálise. Volta lá naquele momento do passado e dá um outro caminho para a coisa. Isso mesmo. Esse filme como é que eu só vejo psicanálise em tudo. Realmente, né? Mas esse
Porque é a nossa experiência na psicanálise, é trabalhar com e vai e volta, vai e volta. Com todas as suas memórias, né? Os seus dados arquivados. Todas as sessões, nós entramos naquele tesseract. Arquivo. Aquele arquivo. Arquivo morto. Que não está morto. E que ele interage. Ele não só lembra, Isso. mas ele vai lá e começa a cutucar. E ele mexe no ponteiro do relógio, através da gravidade, porque ele fala, a comunicação não é permitida diretamente, mas através da gravidade eu posso comunicar. Ele se comunicou, não foi com aquele código Morse, né? Mas foi com alguma... Eu não entendi aquela hora se foi só para mexer o ponteiro ou se ele estava passando uma mensagem para ela. Ele estava passando dados, veja, por quê? Porque coordenadas, é verdade. Coordenadas, isso. 2 momentos. No primeiro momento, ele obtém as coordenadas para chegar na NASA. Lá, isso. Porque a NASA estava desativada, porque o problema era a sobrevivência. A experiência dele na escola com os professores é ótima, né? Nós não fomos conversa. Vocês não ensinam os alunos que foram para a Lua? Porque o governo tinha desistido do espaço. O problema era salvar a Terra. Não, a gente precisa de agricultores. Agricultores. Que absurdo. A história volta para trás. Não de engenheiros, Não de engenheiros. Que engenheiro o quê? Não interessa. Nós estamos passando fome. Nós estamos passando fome. Não vamos sobreviver comendo nabo, né? Porque era uma das poucas coisas. Milho e nabo, né? E o milho mesmo assim. Não era quiabo? Quiabo, né? Quiabo. Credo. É horrível. Parece. Vai morrer todo mundo de fome, né? Eu gosto. Eu gosto, então. Eu não gosto, não. Eu gosto também. Mas imagine você comendo quiabo. A maior parte não vai, Eu ia comer só milho. Mas enjoa do milho também. Com fome a gente come tudo, né? Nós precisamos de uma variedade. Então ele diz assim para os caras, fala, mas vocês não ensinam mais nada? Não. Aqui, né? O seu filho vai dar um ótimo fazendeiro. A sua filha é maluca. A filha é maluca, não vai dar para nada, né? E é ela quem vai salvar a humanidade, né? Nem ele só traz a informação. Quem mata a charada para tirar, né? E fazer aquela nave que vai ficar fora da Terra, né? É ultra hipótese, uma nave gigantesca no formato de um tubo que pode, né? Ficar fora do planeta, garantir a nossa sobrevivência. Então, é tudo teoria, né? Eles constroem a nave, mas eles não têm como lançá-la no espaço. Porque a gravidade é muito poderosa na Terra e ela prende um objeto muito grande. Então, o tal do cientista velho lá, né? Ele já tinha feito uma equação que seria possível elevar esse objeto para o espaço. Mas ele não tinha os dados suficientes para fazer isso. Os dados, e é outra hipótese também, né, estariam dentro do buraco negro. Porque o buraco negro engole tudo que vier. Então ele tem que ter características para pegar e largar. Eu preciso na Terra aqui, se eu construir uma máquina gigantesca, anular essa gravidade para que ela possa flutuar. Porque não tem como lançar com um foguete. É grande demais, o cara até fala, parece uma centrífuga, né? Parece um tubo gigantesco. Está construída, inclusive, só que está na Terra. E não tem como jogar no espaço. Como, né? É que ele fala do plano A e do plano B. O plano A é encher essa nave com gente e sair da Terra. E o plano B é alcançar esses outros planetas que estariam em outras estrelas, por isso a viagem, para poder popular, né? Que ela fala da multiplicação lá dos óvulos, né? Que já estavam dados que poderiam ser multiplicados no outro planeta. Que não, né? Não vou revelar que a Rê não viu. Ainda não terminou.
que é que ele está fazendo quando ele entra no buraco negro? Ele entra no buraco negro para poder pegar essas informações. Só que ele já tinha feito isso, porque ele já tinha passado naquele momento em que ele está com a menina e ele ainda não foi viajar. Inclusive, ele manda uma mensagem para ele mesmo dizendo assim: fica, não vai. Isso. É que a menina fala fica. Então, fica. Está escrito aqui em código Morse, fica. Só que aí a história seria outra. Ele não teria ido, não teria obtido isso. Então, todas essas informações. Tem uma parte do filme que ele fala assim: eles que são eles, que a gente, né, mandaram a gente aqui, mas não para mudar o nosso passado. Isso é psicanálise também. Nós queremos mudar o passado das pessoas? Não tem como mudar. Não tem. Então, e você escuta às vezes até psicanalista falando disso. A gente vai lá e vai mudar o passado. Não vai mudar. Não vai, Não vai. Você vai enxergar por uma outra ótica, né? É uma mudança. É uma mudança, mas não mudança do passado. Aquilo que aconteceu. Ponto de vista, né? Isso aconteceu, Então, como existência, já era, acabou. Se a pessoa diz assim, mas se eu começar a falar sobre isso, alguma coisa vai se modificar? Vai. Não na cena, né? Dentro da gente. Não. O fato, não. Não. Se houve lá um abuso, aquele abuso houve. Isso. Ele, como fato, está lá. Isso. O que nós podemos mudar é que consequências, né? Ou as que desdobramentos, que sensações, que novas experiências ocorreram a partir daquela experiência que houve lá. O filme fala exatamente isso. Não tem como mudar. Não dá para voltar o estado da Terra para um estado anterior que fosse mais saudável. Os planos, tanto A quanto B, um é sair da Terra com a humanidade e ficar numa nave fora da Terra, até que se pudesse alcançar outros planetas. E se apaixonou por ele, né? Isso, só que ele parou de mandar mensagem. Brand? Eram esses aí. Brand? Não entendi. Brand. Isso, é Brand. Tanto que o Cooper, na hora que eles vão decidir se eles vão para o planeta Man, né, que acabam indo gelado, ou para o planeta do Edmund, ele fala, eu preciso saber se tem alguma coisa aí entre vocês. E ela fala, eu sou apaixonada pelo Edmund. Isso, eu lembrei. Que esse é outro lance que o filme é todo tecnologia, né, fantástico, não sei o quê. Não tem amorzinho. Tem mais amor do que a gente imagina. Veja, o laço que ele tem com a filha faz com que ele volte. Ele não volta fisicamente. Fisicamente, vou dar spoiler, tá? Ele volta, ela já tá bem velhinha. Porque o tempo continuou passando para todo mundo. Ninguém viajou no tempo. Só que o tempo dele, ele tá jovem. Isso. E ela tá velha. Nossa, que estranho, né? Que deve ser. Mas é muito legal. O final do filme é muito interessante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque este laço sentimental, ele é muito poderoso. Aí eles falam do amor, né? Acho que essa parte você chegou a pegar. E ela fala assim, por que é que amamos pessoas que já morreram? Qual é a utilidade social disso? Porque eles ficam discutindo se o amor é uma questão social. Aí ele fala, isso eu vi, ele fala para ela que a mulher dele falava uma coisa que ele não compreendeu na época, mas agora ele entendia. Era para, não é servir de exemplo, é para ser lembrado, né? Quando temos filhos, nos tornamos fantasmas dos nossos filhos. Isso. Para sermos pesado, fantasmas dos nossos filhos. Bem pesado. Não, mas é para ser falado, né?
Mas por que fantasma? Vivido, não sei. Fantasma não é para assombrar, para viver sempre na memória. Você prometeu que ia voltar. Enfim, ele volta, né? E ela diz assim, você prometeu que ia voltar, né? E ele falou, eu voltei muito mais cedo do que você imaginava, né? Eu era o seu fantasma. Né? Porque na hora que ela começa a receber as mensagens, os livros caem, ela fala, é um fantasma. Eu era o seu fantasma. Você não sabia, mas eu era. Né? Então eu tinha voltado muito antes. Eu voltei antes de ir. Entendi. A jogada do tempo. Então, então aquela cena... Não, aquela cena do começo. Criança. Estava criança. Ela estava criança. Mas ela já estava vivendo a experiência do retorno dele. Isso. Que não era um retorno físico, era um retorno gravitacional. Que é o que você vai ver agora na outra parte do filme. Você vai ver na próxima parte. Você não está entendendo agora por isso. Tá meio difícil. Quando você assistir, você vai lembrar. Então, os nossos vínculos amorosos, eles são a chave para você mexer com a pessoa na psicanálise. Tá. E quando a gente faz perguntas para o paciente, então, a gente está buscando que vínculo que ele tem e com quem, né? Fantasias amorosas. Quais são esses vínculos e fantasias, seus fantasmas, né? Eles é que mexem no jogo.